Oi, Ser em Evolução, seja muito bem-vindo aqui no canal. Eu sou André Scudeler e é um prazer ter você aqui comigo. Se você está chegando agora, eu convido você a se inscrever e fazer parte da nossa família de seres em evolução. Neste vídeo nós vamos entrar então no capítulo 7 do livro O Maior Segredo, da Rhonda Byrne. E é um dos capítulos assim que dá um chacoalhão, assim, que nos causa um grande impacto, né? O tema é o fim dos sentimentos negativos. E convido você aí, se você está acompanhando a nossa série, se você gosta de séries, né, sobre livros, já deixa aí o seu curtir e compartilha para que outras pessoas também conheçam esse nosso conteúdo aqui do canal. E já quero relatar aqui que eu fiz a pré-leitura, né, do livro, que eu sempre leio antes para fazer uma seleção, né, um resumo sucinto. E realmente eu senti tão forte que eu parei, findei a minha leitura, levantei, fiz as práticas, que no final do capítulo que ela deixa duas práticas, né, dois exercícios para a gente fazer e trabalhar aí essa aceitação, esse acolhimento dos sentimentos, e realmente é algo muito impactante, assim, eu fiquei até meio surpresa, mas convido você aí a acompanhar até o final e, acima de tudo, a praticar, né, porque é isso que faz a nossa vida ir se transformando e evoluindo, né, a prática. Então, sem mais delongas, seguimos. A única coisa que existe entre você e a sua verdadeira natureza é um pensamento ou um sentimento. É muito simples. A felicidade é o seu estado natural. Então, se você não está feliz neste instante, é porque existe um sentimento negativo que impede que a felicidade esteja presente em você. A primeira coisa que você precisa fazer é entrar em contato com os sentimentos negativos dos quais não está consciente. Muitas pessoas têm sentimentos negativos dos quais não estão conscientes. Muitas pessoas estão deprimidas e não têm consciência de que estão deprimidas. Só quando entram em contato com a alegria que entendem como estavam deprimidas. Você não precisa saber o nome do sentimento negativo que tem, porque às vezes pode ser difícil identificar exatamente o que está sentindo. Tudo o que precisa saber é que, se o sentimento não é feliz, então é negativo, e que esse sentimento negativo está atrasando a sua vida e impedindo que você viva em um estado de felicidade constante. Se você para de resistir a uma emoção, ela não se sustenta. A resistência é bastante traiçoeira. Ela é uma das principais coisas que nos impedem de ter, de fazer e de sermos o que queremos na vida. A energia por trás de um sentimento negativo será liberada de maneira natural quando você permitir que o sentimento esteja presente. É um processo automático. Tudo o que você precisa fazer é estar consciente do sentimento, permitir que ele esteja presente e não tentar afastá-lo, mudá-lo, controlá-lo ou livrar-se dele. As práticas que compartilho a seguir são os métodos mais eficazes que conheço para libertar para sempre os sentimentos negativos, incluindo todos aqueles que foram sendo repetidos e acabaram se acumulando ao longo da vida. E uma vez que eles tenham ido embora, você não mais será afetado por sentimentos negativos da mesma forma que antes. Sua saúde vai ficar ótima, assim como as suas finanças, os seus relacionamentos e todos os aspectos da sua vida. Melhor ainda, uma vez que todos os sentimentos negativos tenham ido embora, não haverá mais barreiras separando você da alegria e da felicidade, da consciência infinita. O que você quiser surgirá na sua vida, sem esforço.
você terá a experiência de existir enquanto ser humano e enquanto ser infinito que é. Acolhimento. O acolhimento provou ser uma das práticas mais poderosas que já fiz na vida. Esta prática erradica sentimentos negativos de uma vez por todas. Acolher é o oposto de resistir. A resistência fala para um sentimento negativo. Não, eu não quero isso. O acolhimento diz: você é bem-vindo aqui. Parece contraintuitivo acolher algo que você não quer, mas é a resistência que mantém o que você não quer para si. E é o acolhimento que o impede de resistir. Pode ser desafiador não resistir ou ficar tenso diante de um sentimento negativo. Mas quando você abre a sua atenção e acolhe o sentimento, como que por milagre a resistência cessa e o sentimento negativo, que é apenas energia, se dissolve. A situação a qual você estava resistindo pode assim mudar. Lembre-se de que abrir o foco da sua atenção é como abrir o zoom na lente de uma câmera. Para que a mente não fique concentrada em nenhum detalhe, certifique-se de não ficar focado no sentimento. Isso deixará você mais forte, porque a mente aumenta tudo aquilo em que focamos. Observe a sensação, mas não foque nela. Mantenha a atenção no todo. No começo, o ato de abrir os braços enquanto você expande a sua atenção pode ajudar. Abra os seus braços como se estivesse acolhendo um ente querido, prestes a lhe dar um abraço. Isso ajuda você a abrir o seu coração. Temos a tendência de manter a área do coração sempre contraída e nem percebemos isso. Eu abro meu coração conscientemente quando estou acolhendo qualquer coisa na vida que eu não queira. Na verdade, a consciência infinita, que é a sua verdadeira natureza, é tão acolhedora que os sentimentos negativos não conseguem existir na presença dela. Aquilo que o machuca, o abençoa. Alguns anos atrás, eu me vi em um estado de depressão. Na época, não sabia a maioria das coisas que estou compartilhando neste livro, mas, felizmente, sabia como eu tinha chegado àquele estado. Minha filha estava muito doente e eu temia pela vida dela, tendo um pensamento apavorante atrás do outro. Ao acreditar nesses pensamentos amedrontadores, foi apenas uma questão de meses para eles me jogarem em um espiral de depressão. Sentimentos como a raiva ou a tristeza existem apenas para alertá-lo de que você está acreditando nas suas próprias histórias. Para sair da depressão, tentei ter pensamentos positivos e de gratidão, mas o que descobri é que os nossos pensamentos têm pouquíssimo poder nas profundezas da depressão. É um mecanismo de defesa que nos protege dos nossos próprios pensamentos que se manifestam quando estamos muito mal, seja em desespero ou em depressão. Então, diante da ineficácia da minha forma habitual de reverter as coisas, tive que encontrar outra forma de lidar com a situação. Decidi que se não tinha como suplantar a depressão com pensamentos positivos, eu deveria simplesmente parar de resistir a ela, porque sabia que tudo o que você resiste, persiste. Então fechei os olhos e me concentrei no interior do meu corpo, onde a depressão parecia habitar. Eu me abri para aquela nuvem sombria, como se estivesse abrindo os braços para acolhê-la, como se estivesse dando um abraço nela, colocando os braços em torno dela, da mesma forma que fazemos com alguém que amamos muito e que não vemos há um bom tempo. Abri o meu coração e amei a depressão da melhor forma que pude,
e a trouxe para perto. Por alguns segundos tudo pareceu piorar, mas de repente foi ficando cada vez mais leve e então dissolveu por completo. Em questão de segundos havia sumido. Simples assim. Foi um alívio extraordinário. Algumas horas depois, o sentimento de depressão voltou, mas era bem menos intenso do que antes. Repeti o processo e continuei a fazê-lo sempre que a depressão reaparecia. Cada vez que eu praticava, ela ficava cada vez mais fraca, e em poucos dias tinha desaparecido por completo. No momento em que aceitar todos os problemas que lhe foram destinados, a porta se abrirá. Sei sem sombra de dúvida que nunca mais vou sofrer de depressão. Ela deixou o meu corpo para sempre. Se sou capaz de fazer isso com a depressão, você é capaz de fazer o mesmo com qualquer sentimento negativo. Quando fizer, entenderá melhor o processo. Dissolver uma emoção negativa em ascensão é a melhor sensação do mundo. Em vez de resistir aos sentimentos de depressão que só piorava as coisas e as mantinha dentro de mim, fiz o oposto. À minha própria maneira, ainda que naquele momento não soubesse, eu tinha intuitivamente acolhido o sentimento negativo da depressão. Desde aquela época, tenho usado a mesma prática para quaisquer sentimentos negativos que surgem e também para pensamentos negativos ou quaisquer sensações de dor no corpo, como câimbras nos pés ou dores de cabeça. Descobri que as sensações físicas podem se dissolver tão depressa quanto os sentimentos negativos quando não resistimos a elas. Use o processo de acolhimento para tudo que faça você se sentir mal. Qualquer pensamento ou história negativa, sentimento negativo, sensações ou memórias dolorosas e crenças limitantes. O acolhimento liberta você do cativeiro emocional e permite que a sua vida mude para melhor de todas as formas possíveis. Quando amamos o ódio, paramos de odiar. O amor sempre vence. Amar o ódio significa acolhê-lo. Não significa que devemos fazer o que ele diz, mas também não devemos suprimi-lo. Quando amamos o ódio, nos colocamos de fora do processo de odiar e, dessa forma, o amor desponta. Às vezes, nós nos rendemos a um sentimento e percebemos que ele volta ou persiste. Isso acontece porque existem mais coisas às quais ainda precisamos nos render. Fomos acumulando esses sentimentos por toda a vida. E pode haver muita energia empurrada para debaixo do tapete que precisa emergir e ser acolhida. Quando nos rendemos, na mesma hora surge um sentimento mais leve e feliz, quase como uma onda. O alívio que você vai sentir ao libertar sentimentos negativos do seu corpo é extraordinário. E a cada sentimento negativo liberado, seu corpo vai ficar mais leve, sua vida mais fácil e você vai ver que a sua felicidade se expande. Também vai ganhar ritmo conforme faz isso com mais frequência e se torna cada vez mais fácil se livrar dos sentimentos negativos. Vai chegar a hora em que a maioria dos sentimentos negativos se dissolvem de imediato, porque são automaticamente liberados no momento em que você se torna consciente deles. É este o poder infinito da consciência. É para isso que serve cada sentimento desconfortável. É para isso que serve a dor, para isso que serve o dinheiro, para isso que servem todas as coisas no mundo, para a sua autopercepção. Todo sentimento negativo existe para encaminhar você de volta para quem você é. Eles o alertam para o fato de que você está acreditando em histórias mentirosas. Portanto, acolha esses sentimentos e viva sua vida como a magnífica consciência que você é. Não é irônico que os sentimentos negativos,
algo que fazemos de tudo para evitar, sejam justamente as coisas que nos libertam? Permita-me falar um pouco sobre Lester Levinson. Lester alcançou a iluminação ao liberar todas as suas emoções e crenças negativas ao longo de um período de 3 meses. Antes disso, ele tinha diversos problemas de saúde, como depressão, enxaqueca, desconfortos gastrointestinais, icterícia, fígado aumentado, cálculos renais, problemas no baço, hiperacidez, úlceras que haviam perfurado seu estômago e provocado lesões e doença arterial coronariana. Todas essas doenças e aflições desapareceram à medida que Lester liberava os sentimentos negativos reprimidos. Eu estava deixando tudo para trás, desfazendo o inferno que havia criado. Ao compensar tudo com o amor, ao tentar amar em vez de tentar ser amado, ao assumir a responsabilidade por tudo que estava acontecendo comigo e ao encontrar o meu subconsciente e corrigi-lo, eu me tornei cada vez mais livre e feliz. Quando liberamos ou acolhemos um sentimento suprimido, evocado a partir de uma memória, não importa o quão antiga ela seja, as centenas e os milhares de pensamentos associados a ela acompanharão e serão liberados também. Não existe nada melhor do que isso. Não há como descrever a leveza, a felicidade e a onda que sente ao liberar os sentimentos ligados às lembranças sofridas, sem mencionar o quanto a sua vida muda. Você entenderá muito bem como esses sentimentos reprimidos afetavam a saúde do seu corpo no momento em que liberá-los. E quando perceber que todas as instâncias da sua vida estão começando a mudar para melhor, pois sem dúvida mudarão, saberá por experiência própria que esses sentimentos também estavam atrapalhando a sua vida. A super prática. Quero compartilhar com vocês uma prática inestimável ensinada pela minha mestra, que mudou a minha vida e que uso todos os dias. É uma combinação simples, mas poderosa das 2 práticas mais importantes e vitais deste livro: acolher e continuar a ser consciência. Minha mestra diz que, se você continua a ser consciência, o corpo funciona como um mecanismo automático de autolimpeza. Passo 1. Acolha qualquer coisa negativa. Abra o seu coração e acolha quaisquer reações negativas, sentimentos negativos, sensações negativas, pensamentos negativos ou problemas no momento em que eles aparecerem. Passo 2. Continue a ser consciência. Continue a ser consciência, mantendo a sua atenção ampla como se fosse a grande angular de uma câmera, de modo que ela não esteja focada em um único detalhe. Como a consciência é naturalmente acolhedora, você vai descobrir, depois de executar a superprática por um tempo, que ambas as etapas se fundem em uma só. Vai perceber que no momento em que acolhe, a consciência se torna presente de imediato. Desde que adotei esta prática, tenho notado as emoções e as reações negativas ficarem bem mais fracas e passaram a se desfazer depressa. Cheguei até mesmo ao ponto de amar o surgimento de uma emoção ou reação negativa, porque isso não apenas me lembra de acolhê-la e de continuar a ser consciência, mas também porque me sinto tão bem quando ela se dissipa. Uso a mesma prática quando surge uma situação, uma circunstância ou um problema negativo. Abra minha atenção, abro o meu coração, acolho o sentimento negativo sobre a situação e então continuo a ser consciência da melhor forma que posso. Resumindo aqui, um resumo breve desse capítulo, o que ele nos diz, o que ele nos mostra? Quanto mais nós resistimos, mais persistirá.
Isso para qualquer coisa, né? Sentimento negativo, emoção negativa, problemas aí materiais concretos, dores, doenças. E quem não passa por essas coisas, né? Todos nós passamos essas situações, né, desconfortantes, digamos assim. Mas aqui ela nos ensina o quê? Com o próprio relato dela, a parar de lutar contra. Inclusive, uma vez, eu acho que foi dessa autora mesmo que eu vi algo falando assim: tudo que é contra alguma coisa, eu não participo, eu não me manifesto. E ela falou, inclusive, sobre o movimento contra o câncer. Ela falou, a gente não pode ser contra nada. E aqui mesmo ela já fala assim com muita clareza que é preciso acolher, aceitar. Então, mesmo quando é algo assim, né, muito delicado, que é uma doença, é uma situação aí meio que desesperadora aos nossos olhos, o que a gente precisa fazer? Ela até ensina, né, no final aqui, o exercício, que é você abrir bem os braços, abrir aqui a região do peito e acolher. E realmente, né, eu já venho estudando, lendo muito, refletindo, praticando, né, acima de tudo, assim, muitas coisas referente a isso na minha vida, e eu realmente já vivi grandiosas transformações, resultados na prática, assim, na minha vida, em momentos de muita aflição, sabe aqueles momentos que deixa a gente perturbado, sem saber exatamente para onde olhar, o que fazer, como proceder? Eu realmente já tive ótimos resultados e estou aí colocando em prática, como eu falei no início do vídeo. Eu terminei de ler assim e absorvi aquilo que era para mim, porque a gente sempre, né, precisa parar de olhar para o externo. Ok, com tudo isso aqui que eu ouvi e que eu tive conhecimento, o que eu preciso implantar aqui, implementar para a minha vida? O que anda me fazendo sofrer tanto? Qual o sentimento negativo? Por que eu tô tão para baixo? Por que minhas emoções não estão boas? Ou por que eu tô tão estressado? E começar a acolher. Inclusive, ela fala aqui que você não precisa, né, ter exatidão aí de conhecimento nos seus sentimentos. O importante é você entender o mínimo, né, possível. Tipo, eu tô estressada. Aí por que eu tô estressada? Aí não sei muito bem. Ok, mas acolha o estresse. Ok, ele tá aqui para te mostrar alguma coisa. E é meio que uma bússola, né? E isso é reconfortante. Então, assim, a gente parar de lutar contra, parar de negar, de resistir aos sentimentos negativos, às emoções negativas, aos problemas aí materiais, né, que a gente tem, problemas financeiros, problemas de saúde. Parar de negá-los, que isso não é inteligente, e começar a olhar para eles com mais amor. Ah, mas como assim eu vou olhar para uma doença com amor? Ela está aqui, a gente precisa ter esse entendimento para nos mostrar alguma coisa. Algo precisa ser visto, algo precisa ser acolhido, algo precisa ser amado para se dissolver. Então, o que nos resta é fazer essa identificação, esse acolhimento, enviar amor, como já tem vídeo aqui no canal falando sobre a importância da gente começar a enviar amor, mesmo para as coisas às vezes que parecem contraditórias, né? E a gente vai começar a ver os milagres acontecendo. Por quê? Já é bíblico, né? Aqui fala sobre a consciência, mas ela quer dizer Deus. Deus é amor, é bíblico. Ele é amor para tudo e para todos. E quando a gente começar a entrar nessa frequência aí do amor, do acolhimento, da aceitação, as coisas vão começar a se dissolver, a se tornar mais leve, a gente vai começar a se tornar mais feliz, a felicidade verdadeira, né? Não a felicidade ilusória desse mundo aqui, porque ela é passageira.
E se a gente viver nessa felicidade aqui de fora, nós nunca vamos ser de fato completos e felizes. Então, espero realmente aí que esse vídeo toque o seu coração, que você, acima de tudo, preste atenção no que foi falado, coloque em prática aí, em ação no seu dia a dia, na sua vida, na sua família, com você mesmo, com o que você anda sentindo na maior parte do seu tempo. Coloque em prática, porque afinal de contas, a gente só aprender, só conhecer é bom, mas não transforma. O que vai transformar a gente verdadeiramente são as práticas. E aproveita para compartilhar esse vídeo aí com mais pessoas, porque dessa forma a gente faz uma corrente do bem e propaga, né, coisas boas, o amor e a alegria verdadeira aí para o mundo. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Bye!